Isso, começou a gravar. Tem gente chegando. Oi, eu apertei aqui. Agora entrou. Boa noite. Então, agora, por favor, eu peço novamente para que todas e todos escrevam lá boa noite, só para registrar o nome de vocês e a gente marcar a presença, né? Muito obrigado, porque aí fica registrado. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vou no modo apresentação aqui. E de antemão, só fazer um esclarecimento, que segunda segunda-feira eu comecei a gravar depois, e aí tem um problema no registro da presença. Então, a gente sempre pensa, né, a melhor solução para não prejudicar ninguém. Né? Então, na primeira aula, todas as pessoas, então, estão com frequência, porque aí eu perdi o registro, né? Então, a frequência mínima é de 75%, e então, né, agora a gente tem a aula de hoje e a aula de amanhã. Então, eu espero que ninguém precise faltar amanhã, né, a última aula. Mas só para vocês terem uma ideia dessa questão de, por intermédio da frequência, que dá o direito a boa noite, Gislene, e esse é o modo, né, que a gente tem de aí garantir o certificado aos participantes. Porque a gente não tem, né, nenhuma avaliação, né, curso de difusão, de configuração. Então é isso. Tem um áudio que está vazando aqui, não sei se entende. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ah, bom. Isso aqui eu ia perguntar. Se quiser perguntar, pode perguntar. E então, hoje é a nossa terceira aula, né? Nós não tivemos a aula ontem, então hoje é a nossa terceira aula. E eu vou aqui compartilhar a tela. E relembrando, né, que a gente teve já a nossa aula introdutória na segunda-feira, na qual eu apresentei essa programação, só relembrando. Então, eu ainda não tive tempo de pôr no blog. Espera aí, está chegando mais gente. Eu não tive tempo de pôr no blog ainda esses slides que eu compartilho aqui com vocês, né, em PDF. Então, só pus o endereço aí de novo, para quem ainda não tinha notado, mas eu pretendo fazer isso em breve, né? Peço paciência um pouco com vocês, porque essa semana a gente já começou o semestre, mas ainda estou corrigindo trabalhos, né? Hoje, agora antes da aula, eu estava corrigindo os trabalhos de uma disciplina que eu ministrei no primeiro semestre, né? Então, a USP acabou não dando um espaço para os docentes, a gente acabou a aula, mas ainda tinha que corrigir trabalhos, né? Corrigir prova, enfim. E o fato é que eu estou bem enrolado com essas coisas. Então, eu não tive esse tempo, mas não é assim, uma menor importância, né? Estou conseguindo aí apagar os incêndios à medida que eles aparecem. Já que nem é bom falar de incêndio, porque o Brasil já tem sofrido tanto com isso, mas né, é atender às demandas, né, para falar. Assim. E então para breve eu colocarei todos esses slides lá em PDF no Boa noite, Bianca. Boa noite, Caroline. E lá nesse blog, tá bom? Então, relembrando, vocês estão vendo aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo bem? Então, vamos lá. Se tiverem, podem me interromper sem problemas. Então, a gente vai... Deixa eu achar aqui, ó. Tanta janela que fica aberta. Não é que o negócio chama Windows, né? Então, né, essa é a nossa programação, nossa terceira aula. Eu vou falar um pouco, né, dos principais aspectos, características,
formas, né, de presença, né, das plantas, flora, e dos animais, a fauna. Opa, tem um S a mais aí, para até vou corrigir. Flora e fauna urbanas. Então, só relembrando, a gente viu na primeira aula essa questão, né, de que essas plantas e esses animais, eles estão, né, eles e elas, estes seres vivos, né, esses seres vivos estão distribuídos nas paisagens urbanas, né, e a paisagem urbana é um complexo, né, de paisagem que tem aspectos da natureza e os aspectos, né, produzidos pela ação antrópica, a ação do homem enquanto humanidade, né, a ação da humanidade, a ação da sociedade. E numa possibilidade de abordagem, de entender a cidade como um ecossistema heterotrófico, né, no qual há, né, fluxos de energia, matéria e informação. E entendendo, né, a cidade como um sistema, então há entradas e há saídas. Então, né, entra alimentos, né, e saem resíduos, né, rejeitos. Né? Ou nessa outra figura aqui, só peguei uma que era até meu orientador que apresentava, mas para mostrar, né, que isso já, essa ideia, né, já se tem há bastante tempo, né, essa publicação aí é da década de 70 do século passado, né? Essa já é da virada do século, né? Mas mostra, né, essa mesma ideia. Então, a gente tem, né, as entradas e as saídas desse sistema. E né, lembro que eu falei para vocês, né, aliás, né, hoje até um parênteses aí, eu faço parte lá do Conselho de Cultura e Extensão da faculdade, da universidade, né, representando a faculdade, a FIFELEG, e aí depois tem no final os informes, quem quiser falar, pedir a palavra. Aí eu falei, né, do sucesso dos cursos de inverno FIFELEG, que a gente tem, né, quase 5 mil vagas, quase 70 cursos, tivemos em torno de 52 mil inscritos, né? E então, né? E falei da abrangência, né, geográfica, comentei né, algumas localidades que vocês escreveram lá que eu tinha visto. Então, né, então temos os cursos, né, interestaduais e alguns até internacionais. E então eu peço desculpas, né, para quem né, tem outras localizações geográficas, né, não conhece muito São Paulo, mas como, né, é onde eu ministro aula e onde eu desenvolvo pesquisa, então os exemplos, né, ficam muito voltados para São Paulo, certo? Então eu peço desculpas, né? E fica, né, São Paulo, né, o município de São Paulo, fica como um exemplo. Né? Então, por isso que eu estou mostrando, né, novamente, relembrando, né, a região metropolitana, que é composta, né, por 39 municípios, já passa dos 22 milhões de habitantes, e só o município de São Paulo, que é esse contorno aqui, já passa, né, na estimativa de 2020 do IBGE, de 12 milhões de pessoas. Né? Então, é um município que tem a população de alguns países aí pelo mundo. Né? Então, é muita gente concentrada. Né? Apesar disso, né, você está vendo aqui nessa imagem de satélite com essas cores, né, a parte verde aqui significa realmente cobertura vegetal. Né? Então, essa cor magenta aqui, né, ela mostra, né, a parte urbanizada. E a gente vê, né, algumas manchinhas e algumas outras fragmentos. Né? Alguns nem são, né, parque, por exemplo, aqui é o aeroporto, que a gente tem o aeroporto, né, o aeroclube, que é de helicóptero, de voo fretado, de pequeno porte, né, que é chamado Campo de Marte. Né? Então, aqui até parece que é um parque, mas não é. E toda essa, né, configuração, ela se formou, né, derivando, né, lembrando lá no autor que eu citei, o professor Carlos Gomes Filho de Monteiro, derivando de uma paisagem natural, que é essa, né, uma figura, né, tentando reconstituir, né, com as informações, né, que a gente
tem, né, das remanescentes das paisagens e dos relatos dos viajantes, como eu falei na aula de terça, né, que é uma importante fonte de informação. Então, aqui é o rio Tamanduateí, que é uma fonte do rio Tietê, né, e aqui é o rio Pinheiros, que são os três principais rios, né, dessa bacia sedimentar onde se desenvolveu o município de São Paulo. Tá. E Professor como eu Yuri, falei, né? Oi? deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Oi, não. A nossa área de conurbação, São Paulo Jundiaí, como que ela está mais ou menos hoje, já que vocês entraram nesse assunto, debateram aí e tal, como que ela está? Porque ela vem diminuindo a cada ano, né? Então, a gente tem a região metropolitana aqui, né? Que é a de São Paulo, e depois tem outras regiões metropolitanas. E a Jundiaí, eu não sei em que aglomerado aí a cidade se encaixa, mas a conurbação, ela continua. Em alguns momentos ela fica, né, menos intensa, né? Dependendo das conjunturas. Você acha que é em Jundiaí, você é de Jundiaí? Quem falou? Não, não, sou eu, Cláudio, aqui. Ah, É que assim, Cláudio. eu sou de Suzano, né? Mas Ah, a sim. área de conurbação ali, Vargem Grande, Jundiaí, ela vem diminuindo a cada ano que eles estão implantando muitos condomínios na região, né? E eles mascaram a frente e por trás estão derrubando tudo. E essa área está se perdendo ali. Ah, isso eu não tenho conhecimento dessa área, mas isso acontece, né? Porque a, a região metropolitana, ela tem essas suas influências, né, regionais, até em municípios que não estão na região metropolitana. E no caso, né, por exemplo, perto de Campinas, que é uma cidade como Valinhos, Jundiaí, Itupeva, né, que é perto de Jundiaí também, se não me engano, né? Sempre confundo Itapeva com Itupeva, acho que é Itupeva. E então acontecem, né, essas expansões, não é, que a gente chama da zona urbana, por intermédio de condomínios. Só que isso precisa ter uma fiscalização, porque todos esses empreendimentos eles precisam ter uma aprovação do poder público e tem que fazer, né, o que a gente chama de estudo de impacto ambiental. Então tem que respeitar uma legislação. Aí, eu não sei se aí na hora da execução, né, o empreiteiro, o empreendedor, desculpa, não respeita, né, o que foi determinado na permissão do empreendimento. Então, é por isso que precisa fazer denúncia e acionar, não é, por exemplo, a, a CETESB, né, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, o órgão ambiental da Prefeitura, né, se você vê um crime ambiental, chamar a polícia ambiental. Então, tem formas da gente, né, denunciar para a Curadoria do Ministério Público, né, a Curadoria do Meio Ambiente. Então, a gente tem algumas ferramentas para fazer essas denúncias. Né? Legal, professor. Entendeu? Obrigado, viu? Não, imagina. Mas é uma importante, né, o papel que a gente tem como cidadão, né? Não estou falando nem como professor, como, né, da área ativista ambiental, né? Não precisa ser um simples cidadão, é um direito do cidadão, né, fazer esse tipo de denúncia. Tá bom? Beleza, mas podem ir perguntando aí. Então, voltando aqui. Então, como eu já comentei, né, na outra aula, a gente tem um mosaico, né, de tipos de vegetação. Né? Por isso que até, né, o Rio Pinheiros, né, porque ele tinha o pinheiro, né, que a gente chama de araucária angustifolia. E então a gente tinha, né, uma mescla aqui de né, vegetações que hoje, né, acaba a gente tendo, né, poucos fragmentos, poucos representantes, né, dessa vegetação que foi modificada. Né? Por isso, né, eu peguei esse exemplo, mas para comentar que o, o ambiente, né, que existia antes, ele também é importante porque ele vai ser transformado, né, obviamente, né, como o Claudio falou aí, né, pelos empreendimentos, pela urbanização, e muita vegetação retirada, né, para esse outro uso e ocupação, e acabam, né, também muitos animais, né, não conseguindo mais ter o ambiente propício, que eles se adaptaram
a vegetação nativa, e não as cidades. Mas algumas, né, plantas, né, nativas, elas permanecem em alguns parques, em algumas unidades de conservação, ou, né, algumas plantas nativas são introduzidas, e algumas espécies de animais, né, que ocorriam aí nessa paisagem natural, acabam também se adaptando a essa transformação. Então, por isso, alguns animais a gente pode encontrar, e outros animais já não a gente vai encontrar mais, né? Como, por exemplo, né, na área de campos, né, mais abertos, tinha uma espécie, né, chamada veado catingueiro, que, né, já, né, raramente, né, se encontra aqui, porque os remanescentes que tem são florestais e é uma espécie mais adaptada a áreas abertas, né? Então, a urbanização não permite que essa espécie ocorra. Então, né, a gente pode encontrar jabuticabeira, né? Até no... Deixa eu ver se aqui dá para ver uma localização aqui, deixa eu ver se eu... É mais ou menos por aqui, assim, ó. Mais ou menos por aqui. Existe um bairro, né, que em São Paulo leva o nome de Cambuci, e é o nome de uma planta, né, lembrei disso, porque é o nome de uma planta, né, da mesma família, que chama mirtácea, né, da família jabuticabeira. Então, né, a gente pode ter cambuci, jabuticaba, né, em São Paulo, mas aí muito provavelmente foram, aqui o fruto do cambuci, muito provavelmente foram, né, replantadas, né, novas originais. Essa palmeira, né, que é chamada de gerivá, que ocorre muito, né, nas vegetações aí pelo Brasil afora, e aqui no Sudeste também, é muito usada como ornamental. Então, é uma palmeira que a gente encontra, né, facilmente aqui em São Paulo. Então, tem plantas e animais que já, né, agora o tucano de bico verde já não vai ser tão fácil da gente encontrar, né? A onça pintada praticamente não, né? Então, a gente tem, né, essa dificuldade, né, de encontrar algumas espécies que antes ocorriam na paisagem natural, mas que, em função da transformação da paisagem natural em paisagem urbana, a gente não tem mais a estrutura necessária para o modo de vida daquela dita espécie, né? Beleza. Legal, Fabiano escreveu aqui. Pé de jabuticaba lá, é bacana, né? Legal, né? Então, né, introduzindo já essa questão de que né, as características de fauna e flora, né, a gente vai ter plantas e animais exóticos e plantas e animais nativos. Né? Quando a gente fala nativo, é exatamente isso. Né? Quando a gente fala o nome, né, mais científico, né, autóctone, né, que é do lugar. Né? Então, as plantas e animais que existiam aqui antes da chegada dos europeus, né, mas não era um vazio, né, demográfico, porque existiam, né, diversas etnias, e então, né, esse conjunto de plantas e animais é um conjunto que a gente chama de autóctone ou nativo. E aí a transformação do natural para o urbano acaba, né, sendo um fator de seleção, né, artificial, e aí ficam aqueles que aquela sociedade permite, gosta que estejam lá, e também aquelas, né, espécies que se adaptam a essa transformação. Então, por isso que aí, né, até alguns autores chamam de paisagem biocultural, porque envolve, né, essa forte influência que eu já comentei, né, na primeira aula introdutória, da sociedade humana na transformação das paisagens. Né? E as espécies exóticas vão ser introduzidas, né, por isso que a gente fala de espécie introduzida, né, alóctone, né, ou exótica. Né? Aí, de vez em quando, tem algumas, né, diferenças, umas confusões, porque de vez em quando a gente pode falar, que flor exótica, né? Em relação à beleza, né? A exuberância, uma beleza única, né? Aí é um sentido de adjetivar a questão do senso estético, né? Mas quando a gente fala de espécie nativa ou exótica, o exótico aí está ligado, né, a que não é daquele lugar, né? Então é exótico, estrangeiro àquele lugar, né? Só não confundir, porque no coloquial, né, a gente fala um pouco isso. Professor? Não. Aqui, então, pinheiros, teria pinheiros, a planta? Isso, mas não o pinheiro, que é aquele que a gente, né, geralmente... De Natal. Isso, conhece mais, né?
por causa das florestas, né, que a gente chama de coníferas, sempre verdes, né, ou as florestas boreais. É a Araucária angustifolia, que é conhecido como pinheiro do Paraná, pinheiro brasileiro, ou araucária, que dá o pinhão. Né? Tá. Então, porque o senhor lembra aquela foto da Avenida Paulista Antiga? Que eu ia perguntar na hora, não perguntei. Tinha pinheiros assim, será que eles são nativos? O senhor lembra que tem, assim, uma... não é decoração, mas... então, o que tinha lá, não me lembro agora da foto, mas se era uma forma piramidal assim, sim. Não era o nativo. Porque a araucária, ela tem essa forma, né, de árvore, que aqui eu não tenho. Eu até tenho uma mini araucária lá que eu comprei em Curitiba, no museu lá, mas está lá na sala. E ela tem essa forma de tipo um candelabro, né? Tá vendo? Sim. A copa é sempre montada para cima. Não faz. O que a gente chama esse grupo, né, o grupo das gimnospermas, ou de coníferas, né? Porque geralmente a maior grande parte, né, a árvore fica com uma copa que parece um cone, né? Sim. Então, parece um cone. Então, daí Obrigada. que conhece o nome conífero. Agora, a araucária, não. Ela tem esse aspecto aí. Tá bom? Obrigada, tá. Mas é que o nome, né, comum, pinheiro, é usado para várias das plantas que são gimnospermas. Entendeu? Professor, uma dúvida diferente aí. Sobre os remanescentes do bioma da Mata Atlântica. Na cidade ainda se tem muitos? Então, deixa eu voltar aqui o slide para aquela imagem de satélite. E a gente tem, no município de São Paulo, né, fragmentos de vegetação nativa que estão protegidos como unidades de conservação. Né? Então, na nossa legislação, tem uma lei federal que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, trata da proteção, da criação de áreas protegidas que vão executar essa conservação da natureza, que a gente dá o nome de unidade de conservação. E elas podem ser tanto criadas pelo governo federal, quanto pelos estaduais e quanto pelos municipais. E no caso é que aqui eu não tenho na aula, né, mas dá para procurar no site da Prefeitura de São Paulo, e lá tem as informações sobre as unidades de conservação que tem dentro do território do município de São Paulo. Né? As duas, né, assim, que a gente pode, né, identificar facilmente aqui, são o Parque Estadual, então né, uma unidade de conservação criada pelo governo estadual, Parque Estadual Fontes do Ipiranga, né, porque, na verdade, ele, né, é um fragmento que mantém, que protege algumas nascentes, né, de água que formam os riachos que vão formar o Riacho Ipiranga, que está, né, imortalizado, né, ou viram do Ipiranga, né, lá no nosso hino nacional. Né? Então, é aí que nasce o Riacho Ipiranga. E aí, aqui na imagem satélite, dá para a gente ter essa noção, né? Essa ideia. Aqui deixa eu mudar aqui. Aqui, ó, dá para ver que esse é o Tamanduateí, né? Aqui não está desenhado, né, o Riacho Ipiranga, mas o Riacho Ipiranga, o parque, né, esse que eu mostrei para vocês, está mais ou menos por aqui. E aí ele nasce, né, por aqui, e ele vai desaguar, ele é um contribuinte do Tamanduateí, que depois, né, deságua lá no Tietê, certo? Então, a gente tem esses remanescentes. E aí, voltando aqui para responder a sua pergunta, a gente tem o Parque Estadual da Cantareira, e que ele é muito maior do que está marcado aqui, porque aqui esse recorte é do território do município. Então, uma parte, né, do parque está dentro do município de São Paulo, mas pega outros municípios aqui da região metropolitana. Né? E aqui no extremo sul, a gente tem uma parte, que a gente tem o maior parque que a gente tem no estado de São Paulo, é o Parque Estadual da Serra do Mar, que é justamente nessa serra aqui, que fica, né, na Serra do Mar, então aqui é o litoral, né, que é Santos, né, São Vicente, Guarujá, a Baixada Santista, né,
e aqui a gente tem a Serra do Mar. Então, bom trecho aqui, né? A gente visualiza aqui partes do Parque Estadual da Serra do Mar. E no extremo sul, né, do município de São Paulo, tem aqui o trechinho aqui do parque, né? Então, só para ter essa ideia. Né? Mas, por exemplo, aqui na Zona Leste, né, a gente tem o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Então, a gente tem alguns pouquíssimos remanescentes, né? Porque a gente vê aqui, agora eu não posso te falar de cabeça, né? A porcentagem aí. O município de São Paulo tem cerca de 1.300 quilômetros quadrados. Para quem é das realidades, por exemplo, né, do Pará, do Mato Grosso, isso não quer dizer muita coisa, né? Mas para aqui para o Sudeste, né? Então tem 1.300 quilômetros quadrados. Eu não sei te falar, né, de quanto aqui é a área urbana, assim, de cabeça, né? Mas visualmente, né, a gente percebe que os maiores fragmentos, né, estão aqui na Zona Leste, na Zona Norte e na Zona Sul, que aqui tem outras unidades de conservação, como a APA, né, do Curucutu, a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Curucutu, e também tem a área de proteção das represas, né, porque a gente tem, né, aqui uma parte, né, dessa represa, depois quase toda a parte que é o Billings, né, e quase toda a parte da Guarapiranga, né. Então, a vegetação do entorno, né, muita parte já sumiu, e é importante porque isso conserva, né, as margens e a função de manancial, né, que a gente chama. Não sei se respondi rapidamente essa pergunta aí. Respondido, professor. Muito obrigado. Beleza, Lucas. Imagina que isso. Podem perguntar também. Isso, no estudo da geografia, Carolina. Aliás, a Carolina, você que foi aluna do Felisberto, professor Felisberto Cavaleiro? Não, professor, eu sou aluna da UFSCar, aqui de Sorocaba. Ah, de Sorocaba. Ah, que legal, já fui aí, conheço. Que legal. Eu sou aluna de geografia, inclusive. Ah, legal, bacana. Aí eu conheço a professora Eliana Cardoso e Eliana Simabucuru. Não conheço elas, infelizmente. Elas são da biologia, são da geografia. Legal, legal. Ah, a Kátia que foi aluna. Ah, beleza. Eu vi depois lá, desculpa, viu, Kátia? Que bacana, fiquei muito contente, muito emocionado. Ah, legal. Eu estava nesse ano que você foi para o Morro do Diabo, não? Não lembro. Nossa, não. Tava? Ah, que legal. Nossa, que eu fiquei muito emocionado de você aqui. Ah, ele é bem bacana. E bebe uma cerveja, professor. Não tinha ninguém que competia com ele, hein? É verdade. Ô, E saudade. saía de lá inteirinho, viu? Todo Saudade. mundo saía de lá cambaleando, mas ele saía no charme. O professor Felisberto Cavaleiro foi meu orientador, né? Muito bom, cientista, ele. professor. Muito gente boa. Legal, fico contente com a sua presença aqui. De todos, né? Mas você me trouxe uma lembrança muito legal. Ah, feliz era Felisberto mesmo. Tanto que o apelido dele era Feliz. Na família, o apelido dele era Berto, mas na USP era Feliz. Isso mesmo, mas muito bom, professor. Beleza, obrigado pela boa lembrança. Então, vamos avançar aqui, gente. Né, acho que resumi um pouco aí, né, a resposta para o Lucas. Então, o que está representado aqui, né, assim, de uma forma, né, mais contínua, justamente são os fragmentos, as áreas maiores que a gente tinha na paisagem natural da floresta, né, da Mata Atlântica típica, né, porque aqui era uma área, né, que a gente chama de ecotonal de transição. Então, tinha um pouco de cerrado, um pouco de campos, né, de altitude, com araucárias, né, a vegetação de várzea, certo? Então, isso foi, né, sendo suprimido, e alguns, né, pelo menos, né, alguns remanescentes, né, ainda permanecem. Espero que assim continue, porque numa conjuntura que estamos enfrentando, com a falta de entendimento da importância da natureza, né, por exemplo, tem um projeto de lei no Congresso que quer reduzir em 70% o Parque Nacional das Chapadas Veadeiras, né? Então, em Goiás. Então, tem umas coisas que a gente, né, precisa ficar um pouco assustado e refletir, né, da importância da natureza e entender a importância da natureza. Não é uma coisa que a gente, né, quer impor, né, mas é mostrar e entender. Bom, enfim, vamos continuar aqui, né? Então, né, alguns animais, né, como o guará, né, que é um animal
né, que é típico de áreas alagadas, de mangue, né, também já, né, é difícil de encontrar. Eu mesmo já vi aqui na Baixada Santista, né, mas na Praia Grande, mas em São Paulo já, né, eu creio que está extinta aí. Né. Aqui eu tinha reparado, aqui tem um pontilhado aqui, né, que separa um pouco dessa projeção que foi feita aqui, que é justamente esse miolo aqui, né, que eu estava falando, que o Parque Estadual Fundo de Piranga é mais ou menos aqui, né, e aqui é a Cantareira, que, lógico, agora não ocupa tudo isso. Bom, e dentro dessa visão da ecologia urbana, do ecossistema urbano, a gente pode identificar, né, algumas grandes modificações quando a gente compara, né, a ecologia de uma paisagem natural com a ecologia de uma paisagem urbana. Né? Então, a gente tem alteração do clima, a gente tem alteração no relevo, a gente tem alteração na água, né, no ciclo hidrológico, e a gente tem, né, alteração na vegetação e na fauna urbana. Né? Então, né, isso dá tempo da gente desenvolver, né, muitos outros itens. Vou me ater a falar da vegetação e da fauna com vocês. Né? Mas dizer que as coisas estão, né, todas juntas e misturadas. Né? Acabei de falar, só voltando aqui, desculpa, para aproveitar. Né? Acabei de falar, né, da vegetação no entorno das represas, que é muito importante. Né? Então, a gente tem, né, uma separação aqui didática para a gente entender melhor essas diferenças, mas está tudo junto e misturado, né? Num sistema. Né? Então, se uma coisa altera, pode, né, alterar a outra, um efeito cascata, né, um efeito de consequência. Né? Como, por exemplo, né, infelizmente a gente não mudou um pouco, não mudamos ainda, né, o modo de tratar, por exemplo, né, os cursos d'água. Então, naquela imagem que a gente viu, né, os rios eram meandrosos, né, o rio Tietê é meandroso, com meandros abandonados que se tornavam lagoas, enfim, uma série de situações que caracterizavam essa região como ecossistema de várzea, né, ou planície de inundação. E aí, totalmente, né, grande parte, né, já ocupada, muito impermeabilizada, e aí, isso é uma fotografia, né, mostrando o fim de uma obra que foi feita aqui uns anos atrás, aumentando, né, as pistas aqui da avenida, né, marginal do Rio Pinheiros. Né? O talude, né, todo concretado, a gente tem até vegetação aqui, mas elas estão tipo umas jardineiras, assim, e aqui a gente tinha, né, vegetação que foi suprimida para passar o asfalto, né? E o rio, né, poluído, ele nasce, né, em Salesópolis, na Grande São Paulo, né, região metropolitana de São Paulo. E aí já chega em São Paulo já totalmente poluído, né? Essa água quase nem mexe, né? Então, né, tudo que a gente tinha de um sistema com maior qualidade ambiental, né, essa qualidade foi sendo misturada. E não dá para ter um outro modelo? Dá sim. Né? Já há muitos anos se adota, né, em alguns países, inclusive, depois dar um exemplo positivo, né, aqui lá de São Paulo, na verdade eu não estou nem em São Paulo, eu mostro, né, essa figura desse autor aqui, né, uma publicação de 2000, mas isso já é feito em outros países há muitos anos, né, desde a década de 80 e 90. Por quê? Se descobriu exatamente isso que eu acabei de mostrar, né, que esse modelo que a gente adota aqui, né, ele traz uma série, né, de problemas, né, ambientais e que, por consequência, afeta a população. Então, né, a retificação do curso d'água, né, a concretagem dos seus taludes, né, talude que a gente chama é o barranco, né, é a lateral do curso d'água, do reprego, e aí modificar, né, essa artificialização que foi feita, que vai ser difícil de voltar ao que era, né, como era na natureza, mas procurar minimizar os impactos negativos que a urbanização, né, levou e afetou, por exemplo, esses cursos d'água. E estou falando, né, que está tudo ligado, né, então, na medida que se você muda esse modelo, né, você também, né, vai possibilitar a existência de uma vegetação que tinha sido suprimida e também uma fauna associada à vegetação. Né?
Quanto mais vegetação, mais diversidade de vegetação, a gente tem mais diversidade também de bichos, de fauna. Né? Então, aqui é um exemplo até do professor Frisberto, que fez doutorado, né, na Alemanha, de um parque, né, que foi construído e tinha um curso d'água que passava naquele parque. E fizeram a pontinha, talude concretado, né, retificado o curso d'água e era um parque urbano. Mas, né, eles começaram a se conscientizar que podia ficar mais né, interessante, com uma maior qualidade ambiental. Isso aí, um exemplo da década de 80 e 90. Né? E aí ficou desse jeito. Né? Então, óbvio, a vegetação, né, nativa lá da Alemanha. Né? E aí, né, suprimida toda aquela, né, questão da artificialização e tentando voltar ao original. Continua sendo um parque urbano, a cidade está lá em volta do parque, né? Mas, né, repercutiu numa melhora da qualidade ambiental, né? E com vegetação e com fauna, né, associada. Um exemplo mais recente, né, e também da Alemanha, que envolve, né, esse processo, né, a gente dá o nome de renaturalização, né? Envolve até uma área, né, periurbana, que a gente diz, né, que é mais na área periférica, do centro, né, aí de outra cidade da Alemanha, chamada Munique, né, retirando, né, toda também, né, as estruturas artificiais, né, como, né, essa contenção do talude e esses aterros, né? Então foi tudo retirado e deixando, né, o curso d'água, né, se expandir, se retrair, dependendo do volume de água, e formando, né, praias, né, naturais, né, da beira do rio. E, logicamente, né, um tratamento, né, de tudo que é jogado no rio para que não haja poluição no rio. Né? Tanto que não é, né, um rio poluído, inclusive, né, aí esse rio, né, passa aí por Munique, e aí tem essa reportagem da BBC falando, né, que tem um homem que ele, né, tem umas mochilas apropriadas para isso, náuticas, né, que fecham, né, hermeticamente, ele põe nas costas e vai nadando, né, pula no rio, vai nadando até da casa dele até o lugar de trabalho, aí ele sai, né, abre a mochila, pega a toalha, se enxuga, se veste e vai trabalhar. Então, né, é impensável a gente fazer isso, né, por exemplo, em São Paulo, né, nos rios aí, Pinheiros e Tietê. Porém, né, já foram áreas de lazer, e as pessoas vão pescar e nadar como esse cara aí lá em Munique. E aí, mais um exemplo positivo aqui em São Paulo, né, especificamente no Jardim Botânico. Né? Então, né, essa é uma obra que foi feita na década de 1920, né? E aí foi um dos contribuintes do Riacho Ipiranga, né, o córrego Pirarugaua, né, que é o nome tupi. Bom, Ipiranga também é o nome tupi. Ele foi canalizado, né, no urbanismo se diz tamponado, né, tem o pessoal aí da arquitetura do urbanismo, né, tamponado, canalizado, e feita uma alameda, né, que levou o nome de Fernando Costa. Né? E aí, esse trecho desse córrego foi canalizado. Depois, uma reforma, né, na década de 90, foi mantida, né, essa canalização, e aí uma reforma, né, em 2008, 2010, e aqui até uma aula, né, de campo que a gente fez aqui, ainda tem, né, uma parte aqui comentada, que acharam melhor para conter aí o talude, mas enfim, tem toda a vegetação, e se vê, né, a lâmina d'água, né, se vê a água. Então, aqui no imagem satélite antes, né, inclusive tinha uma construção aqui também, foi demolida, né, que foi construída em 1980, né, e aí continua sendo uma alameda, né, porque as palmeiras que foram plantadas aqui dão, né, esse desenho, mas a gente pode, né, passear em volta, né, umas pontes para atravessar, mas tem todo, né, um ganho, não só estético, né, mas um ganho ecológico, né, com as plantas, né, se desenvolvendo, né, a fauna associada. Né. Essas fotografias eu utilizei num artigo que eu publiquei uns anos atrás, até aqui também, ó, depois vou arrumar isso aí, ficou para baixo, não sei porquê. Mas um artigo mais recente, que aí não é da minha autoria, mas que foi do ano retrasado,
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, publicaram outro artigo sobre esse estudo de caso, né, aqui que fica dentro do Jardim Botânico de São Paulo. E aí tem, né, exemplos que, infelizmente, né, a gente continua aqui é o Rio Tamanduateí, né, que aqui é o mercado municipal. Aqui, inclusive, tinha esses prédios que foram demolidos, né, e eu, ingenuamente, né, pensei assim comigo, vão demolir, que bom, né, porque estavam com risco de queda, enfim, uma série de razões, e vão construir um parque, alguma coisa assim. Não, ainda não. Só que não, né? Aí é um estacionamento, né? Então, vocês podem ver quanto, né, de vegetação tem aqui em volta. Né? É tudo impermeabilizado. E o rio, né, aqui. E esse rio que eu falei para vocês, né, aqui recebe esgoto clandestino, né, e ele vai em direção ao Tietê, né, contribuindo no Tietê. E tem um trecho dele que ele é totalmente tamponado, né? Existe um outro curso d'água aqui que é contribuinte dele, né? Mas ele continua aqui, né? E chama Avenida do Estado, e aí ele é totalmente tamponado, né? Tem uma avenida, né, que passa em cima dele, né? Então, né, ele está em pior condições, né, do que o próprio Tietê, né? Espero que o Tietê não tenha esse destino aí do Tamanduateí. Bom, eu vou, né, mostrar essa figura, mas eu vou falar com vocês apenas, né, como eu comentei, da vegetação e da fauna. Né? Mas é uma publicação em 2007 que foi, né, adaptada, né, de um autor, né, do década de 80 do século passado, que é o Zukop, que holandês, se não me engano, que ele, né, comentava já sobre essa questão, né, nessa publicação da ecologia urbana e como, né, a urbanização afeta o clima, os solos, o relevo, né, a vegetação e a fauna. Então, quem quiser, né, entender um pouco mais das outras coisas, depois eu vou até passar uma referência no livro mais para frente, que tem um capítulo do professor Cavaleiro no livro que foi feito em homenagem a ele, depois, infelizmente, do seu falecimento, né, de 2003. O livro agora não lembro se é 2004 ou 2005, não sei. Mas tem um capítulo lá que foi uma republicação de um capítulo que tinha saído em outro livro dele, que fala da urbanização e o meio ambiente e essas mudanças. Né? Então, o que é a vegetação, né, urbana? É aquela vegetação, como eu falei, remanescente ou aquela que foi, digamos assim, plantada, né, pela ação daquela sociedade, né, pela administração daquele determinado município, ou estado, até iniciativa federal. E ela tem, né, importâncias ecológicas, né, fundamentais, mas por que a vegetação está na cidade? A gente já falou, daqui a 9 anos, 60% da população estarão vivendo nas cidades. Então, ela tem essas funções ecológicas, mas a vegetação, né, tem também função cultural, função estética e função social. Né? Eu mesmo, né, falo porta, porteira, portão, porque eu estudei em Piracicaba, que é no interior, eu adoro todos os sotaques, mas eu sou, né, nascido nesse bairro aí do Cambuci. E lá tem uma praça, até hoje tem uma praça, na verdade, né, chama praça, Largo Nossa Senhora da Conceição, mas que é uma praça, né, do bairro, pequena, assim, mas é nessa praça que eu, né, aprendi a andar, né, que eu levava, né, meu irmão e eu para a gente ir lá passear, e lá a gente aprendeu a andar de bicicleta, né, ir na pipa, enfim. Então, a presença, né, de parques e praças também exerce uma função muito importante, né, que é a função, né, social, né, sociocultural. A gente vai falar daqui a pouco, né, onde se encaixam essas praças e parques, rapidamente. Né. Então, a ausência, né, da vegetação vai piorar, né, muitos dos aspectos, daqueles outros aspectos que a gente não vai falar hoje, né, mas do aspecto relacionado, por exemplo, ao clima, né, então você vai ter, né, um microclima diferente. Né? Quem nunca, né, um dia com calor e sol a pino, não mudou de calçada porque a outra calçada tinha árvore e estava andando numa que não tinha árvore. Né? Então, na sombra, você já sente uma diferença. Né? Eu continuo calor, mas, né, então a vegetação tem uma série de influências, né, no clima, em relação ao solo, né, as raízes podem conter
estabilizar mais, né, um terreno que tem uma declividade, né, que a gente chama de vertente, e então uma série de outras questões, né. Então a vegetação, ela pode estar como a gente estava falando, e aí tem um pessoal do Rio que vai saber me falar, acho, né? De onde é essa foto aí? Pode falar ou escrever aí no chat. Deixa eu ver aqui. Alguém arrisca aí? Hoje o pessoal do Rio não apareceu? Isso, muito bem, Bárbara. Você é carioca? Isso aí. Se tivesse avaliação, você já ganhava um ponto positivo. Tô brincando. Eu brinco com meus alunos, né? Quando era presencial, né? Então, quem adivinhar, eu pago um café, né? Então, tinha umas máquinas, né, de café no corredor, mas já tiraram faz tempo, né? Exatamente, né? Então, a Floresta da Tijuca, na verdade, o Parque Nacional da Tijuca, e é uma floresta, inclusive, né? Tem a Samambaia Sul, né? Que é uma samambaia, né? Que fica... É uma samambaia, né? Mas fica parecendo como se fosse um arbusto, né? Mas não é uma árvore, uma arvoreta, é uma samambaia. Mas ela tem, né, esse crescimento. E a gente, né, olha aqui, é uma mata, né, muito bonita, bem biodiversa, mas ela é uma mata que foi revegetada, né? Então, pela iniciativa do Dom Pedro II, justamente porque, né, o volume de água que era captado, que vinha das nascentes, começou a diminuir, porque tinha plantação, né, de café, de cana, e aí foi feita uma revegetação. É o primeiro exemplo, né? Então, o Brasil já, né, teve bons exemplos, né? O primeiro exemplo de uma revegetação, né, uma restauro, um reflorestamento. Temos aí algumas diferenças, né? Mas o fato é que é uma revegetação, né, de uma primeira floresta tropical urbana do mundo, né? O primeiro exemplo de revegetação. Tem até um artigo científico que trata dessa história que eu já li. Então, né, a gente pode ter unidades de conservação, a gente falou lá do Parque da Cantareira, do Parque Afonso Pena, né, ou os parques, né, novamente peço desculpas aí do meu regionalismo, mas não é um regionalismo didático que é a realidade que eu conheço, né, então eu vou voltar a falar de São Paulo, né, mas infelizmente eu não conheço o Brasil inteiro, né, até tem um professor já aposentado, o José Bueno Conte, que ele brinca, né? Não há lugar no mundo que o Conte já não foi. Ele é bem viajado. Infelizmente, ainda não. E, então, né, por efeitos que eu já expliquei, eu vou pegando, né, por razões, né? Eu vou pegando um exemplo aqui de São Paulo. Então, um parque urbano. Né? Então, esse parque é justamente, né, o chamado Parque Ibirapuera, que em tupi quer dizer área, né, que tem a madeira podre, né, apodrecida, porque é uma área de brejo, né? Então foi, né, tem também trabalhos, né, sobre história que foi feito, né, para marcar o aniversário, né, da fundação da cidade, enfim, na metade do século passado, né? E aí foi introduzida, né, uma vegetação que tem plantas nativas e plantas exóticas, né? Aqui, para quem, né, conhece São Paulo, né, que são as anteiras lá que ficam na Avenida Paulista, né? E aqui, né, a gente tem um grupo, né, de tamareiras, né, que são, né, palmeiras, que são exóticas, né, que a gente chama, né? Então, elas não são nativas dessa região. Apesar de a gente, né, ter muita palmeiras no Brasil, inclusive, algumas etnias indígenas chamavam, né, a terra das palmeiras, né, Pindorama. E, então, a gente tem, né, um parque que não é a vegetação, né, exatamente a que existia, né? Ela foi introduzida aí pela ação, né, humana. E, infelizmente, né, o ambiente urbano é muito agressivo, né, inóspito, né? Pouco amistoso à vegetação. Ele tem muito solo impermeabilizado, que dificulta a absorção de nutrientes, a fixação também, né, das raízes das plantas, né, como eu falei, né, da Avenida Paulista, tem o subsolo, né, ocupado, a compactação, que dificulta também o desenvolvimento, e a infiltração da água, porque a água é fundamental, né, para o metabolismo da planta, e porque é com a absorção da água que ela se alimenta de nutrientes que estão dissolvidos na água. Então, se você, né, não tem solos pobres, né, e você não tem a água, você tem a compactação,
Então, isso tudo é muito ruim. E muito da vegetação sofre também essa seleção que eu comentei, né, artificial, porque uma parte da vegetação pode realmente, né, inclusive animais, podem não se adaptar ao urbano por causa da presença da poluição atmosférica, né? Então, que é, né, composta por gás, mas também de material particulado, né? Então, as espécies, né, elas têm uma resistência, né, variável em relação aos poluentes e alguns mais ou menos. Então, isso também dificulta a vegetação, né? Isso é para dar uma ideia, né, dessa transformação. Novamente, né, esse trabalho de um botânico, né, chamado Usteri. Então, aqui de 1911, se não me engano, no início do século passado, né, 100 anos atrás. Então, aqui era, né, o que tinha urbanizado, né, e aqui o que a gente tem hoje, né. Eu acho que eu já mostrei isso opa, desculpa, na segunda-feira. E então, a vegetação que a gente vai ter, né, que é o que eu comentei, né, o Campo de Marte. Então, a gente vai ter, né, algumas expressões, né, algumas presenças, né, dessa vegetação, alguns modos de expressão dessa vegetação urbana. E aqui, né, eu pego, né, uma contribuição do professor Cavalheiro, Frisberto Cavalheiro, que ele era um dos primeiros no Brasil também a estudar essa questão das áreas verdes urbanas, né, e ele insistia, né, da gente ter um critério rigoroso para não superestimar e não maquiar, né? Ou seja, naquela época não usava esse termo, né? Mas não produzir fake news, né? Porque muitos municípios falam, a gente tem X metros quadrados por habitante de área verde, né? Mas tem toda uma conceituação, né, científica para a gente poder interpretar, né, o que realmente é área verde, porque tem que ter aquelas funções, né, que eu comentei, né? A ecológica, a social, a estética, né, de lazer, enfim. E aí a gente tem que prestar atenção, né? E há espaços, né, há áreas na cidade que também são importantes, só que elas não desempenham uma função ecológica, né, uma função ecológica importante. Então, elas são chamadas de uma outra forma, né? Então, eu peguei um exemplo de São Paulo, né, bem no centro, que a gente chama de Centro Novo, né, de São Paulo, já está velho, né, mas é a área onde tem a Praça da República, inclusive, né, tem um colégio, até minha avó, né, materna estudou aqui, hoje é a sede da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é o Colégio Caetano de Campos. Então, tem até uma estação de metrô, né, aqui na região, que chama Praça da República, e aí, né, o que a gente considera a área verde, né, porque predomina a vegetação e solo permeável. E outros espaços, né, aí eu peguei a Praça Franklin Roosevelt, que, né, muitas vezes a gente também confunde o que é nome de logradouro, né, público, né, então nome de uma rua, de uma avenida, né, de uma praça, é também um logradouro. Então, muitas dessas definições espaciais, né, levam o nome de praça, mas verdadeiramente não é uma praça como uma área verde, mas que, né, tem uma área de lazer, aqui o pessoal anda muito de skate, né, tem várias né, possibilidades aqui até de lazer, de integração social, mas não é uma área totalmente, né, com vegetação e solo permeável. Mesmo porque, né, não sei se vocês estão vendo aqui, tem umas pistas aqui, de repente, sumiram. E elas aparecem aqui de novo, né, na imagem de satélite. Que, aliás, né, foi bom que mudaram o nome, né? Elevado Presidente João Goulart, tinha outro nome antes. E, então, o subsolo aqui é ocupado por essa via elevada aqui, né, que no caso aqui fica, né, passando por debaixo dessa área. Então, né, não é solo totalmente permeável. E aí ele, nesse ano, né, o professor Cavalheiro, até o professor Nutti, eu e o Percy somos coautores, né, na época a gente fazia, né, pós-graduação com ele, e ele, opa, tem gente querendo ver, e ele publicou, né, um artigo, e aí o Nutti, né, que é professor da Federal do Paraná, ele fez um fluxograma aqui, que eu não vou falar tudo, né, mas o importante é a gente né, ter o destaque aqui para essas 5 perguntas, certo? Que eu aumentei aqui.
A vegetação é um elemento fundamental da composição, cumpre funções ecológicas, estéticas e de lazer, com 70% de cobertura vegetal em solo permeável, ou seja, sem laje, né? Então pode ter, né, garagem embaixo, né, por exemplo, serve a população, propicia condições para a recreação. Então vocês vejam que essas duas últimas questões, né, estão ligadas à questão, né, de lazer, à questão social. Essa ligada à questão ecológica, falando só da cobertura do solo, mas se intui também, né, a importante função da vegetação na, né, interface com o clima e com o ciclo hidrológico, né, com a questão da água. E a composição que leva, né, também a lembrar essa questão da estética. Então, a proposta, né, que eu acho que até hoje é a mais inteligente, porque ela junta, né, essas três importantes funções das áreas verdes. Então, se as 5 questões, elas têm a resposta sim, aí é área verde. Se apenas uma dessas questões, né, por exemplo, serve a população a Praça Fragmentária, que eu dei o exemplo agora? Sim. Tem área para recreação? Sim. Com funções ecológicas, estéticas e lazer? Aí é ecológica não. E vegetação dançou. Então, tem resposta não. Então, é um espaço livre de construção. O de construção tem que entender assim, não tem telhado, né? Não tem cobertura, você olha para cima e vê, né, o céu. Então, é espaço livre de construção porque está ao ar livre. Então, por isso que é dito, né, espaço livre de construção. Mas tem construção, porque aí vai ter, né, um solo impermeabilizado, vai ter outras estruturas, enfim. Mas é livre nesse sentido, né? É céu aberto, ao ar livre. Então, aí, qualquer uma das questões, né, tem tudo, tem a 1, a 2, a 4, a 5, mas não tem 70% de sua área total de cobertura vegetal em solo permeável, então não é a área verde, a gente vai ter que chamar de espaço livre. Então, isso é muito importante, por quê? Porque tem essas fake news que eu comentei, né? Inclusive, até uma lenda urbana, literalmente, dizendo que a ONU ou a OMS recomendam que o mínimo é 12 metros quadrados por habitante, e não é isso, né? Na Alemanha, né, o Cavalieri estudou, o Feliz, e ele, né, no estudo que ele fez, que alguns autores, duas tipos de parque, né, eles falam que devia ser 2 a 3, mas não no total da cidade. Né? E isso é muito, né, superestimado e de uma forma equivocada. Aqui é um trabalho, que aqui o link está da dissertação de um ex-aluno, né, que é o Dr. Adenilson, professor, né, de geografia, e ele estudou no mestrado um distrito, né, Baeta Neves, no município da Grande São Paulo, chamado São Bernardo do Campo. E aí ele usando a metodologia, né, do Cavalieri, ele separou, né, o que tinha nesse distrito, né, que é o distrito que ele estudou, espaços com construção, né, urbanizados, urbanização, impermeabilização, os espaços de sistema viário e os espaços, né, livres, né, de construção e as áreas verdes. Né. Aqui está em inglês porque é uma apresentação de um congresso, né, mas para mostrar para vocês, né, essa questão da porcentagem. Então, quase 80% tudo construído, né, quase 18% de sistema viário, né, de circulação, e aí 3,4% de espaços livres de construção. Então, né, voltando lá às perguntas, né, uma das 5 questões aqui tem um não, então aí classifica como espaço livre de construção, e 1,2% realmente, né, por cento é de área verde. E aí, pegando na época, né, que ele estudou, essa metragem total, né, dessas áreas verdes, por a quantidade de habitantes que tinha no distrito, dava 0,8, nem 1 metro quadrado por habitante. Né? Então, se fosse já somar aqui, ó, tá vendo? Aí dava mais de 3 metros quadrados por habitante, né? Mas não é por aí. Tem que ter, né, esse rigor, não é simplesmente porque, né, é uma questão científica, é porque é um benefício ter mais vegetação para toda a população, para todo o sistema urbano. Então, por isso que a gente tem, né, que prestar atenção nessas propostas e de como esses índices, né, podem ser manipulados, digamos assim,
algumas vezes por falta, né, de uma base teórico-metodológica séria, ou, infelizmente, por algumas vezes, por má fé mesmo. Né? Mas, de toda forma, né, essa lei do urbano virou lei no estado de São Paulo. Né? Tem uma lei, né, estadual, 13.580 de 2009, mas que até hoje não foi regulamentada. Para atualizar, quando eu falo dela, eu vou lá no site da Assembleia Legislativa do Estado para ver lá se tem alguma legislação, ainda não foi regulamentado isso. E fala lá, 12 metros quadrados, né, por habitante. Né? Então, a grande parte dos municípios do estado de São Paulo estão, né, desobedecendo essa lei na cara dura. Bom, outra forma, uma dúvida em relação a isso? De área verde, espaço livre, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, professor. Eu não sei se você está me ouvindo. Oi, você escreveu aqui, né? Isso. Isso, então, eu vou explicar daqui a pouco, Carolina. Obrigado pela sua pergunta. Que a arborização urbana é outra forma da gente ter vegetação. Então, o que a gente tem de arborização urbana, ela acompanha, vou voltar aqui, espera aí, acompanha o sistema, né, viário, sistema viário de integração. E é importante também, mas não constitui área verde. Por quê? Lembra daquelas 5 questões? Certo? Então, peraí. Agora ampliou. Para isso a gente enxerga melhor. Né? Então, a arborização urbana, ela é muito importante, só que ela não cumpre todas essas funções. Porque muitas vezes, né, você não vai poder, né, ter atividade de recreação no canteiro central de uma avenida que tem árvore, que é importante para o microclima, né, as questões que eu já falei, né? Mas não tem a função de lazer. Muitas vezes não tem solo, né, 70% do canteiro lá permeável. Muitas vezes é o que a gente chama lá o gargalo, né? O buraquinho onde tem o tronco da árvore. O resto é tudo impermeabilizado, bem perto do tronco. Né? Então tem essas questões. Daqui a pouco eu explico, tá bom? Tudo bem? Combinado. Beleza, já vou chegar lá. Só porque. Mais alguma pergunta? Não? Tudo bem? Beleza? Então, a outra forma da gente fazer um levantamento, né, verificar o que tem de cobertura vegetal, de vegetação, é estudar a cobertura vegetal urbana. Inclusive, né, esqueci de falar lá, um adendo, que a área verde urbana, pública, ela tem que ser do poder público e acesso gratuito para a população, certo? Então, né, você pode ter um parque privado e a pessoa abre e fecha a hora que ela quiser e pode até cobrar se quiser, né? Aí é outra coisa. Então, não entra no índice de áreas verdes urbanas públicas. É isso que o poder público, né, tem que prestar atenção. Bom, fechado esse adendo aí que eu tinha esquecido de falar, a cobertura vegetal é algo que a gente vai ver, né, utilizando, né, fotografias aéreas ou imagens de satélites, né, que é o que dá a visão sinótica, né, que muitas vezes é difícil da gente, né, ter essa ideia, né, porque é como se estivesse vendo tudo, né, de cima de um helicóptero, né. Hoje até barateou isso aí com os drones, né, quer dizer, não é tão barato, né, comprar um drone, mas em relação ao helicóptero é mais barato o drone. Mas é você como se estivesse, né, voando de um helicóptero e olhando tudo de cima para baixo, né, que a gente chama de visão sinótica. Né? Então, aí precisa ter, né, conhecimento técnico, né, para usar as fotografias aéreas, imagens de satélite, né, fazer, né, os mapas, enfim. Então, né, a gente vai aí identificar quanto, né, de cobertura vegetal a gente vai ter dentro, né, de determinadas áreas da cidade e tipificar, né, esses tipos de cobertura vegetal. E aqui peguei um exemplo de São Paulo, de um distrito, né, uma pesquisa feita tempos atrás, não sei se já mudou essa realidade, né, mas baseado, né, numa imagem, né, de 2000, que a autora fez um levantamento da cobertura vegetal no distrito de Pinheiros, que
aqui justamente, né? Aqui, o azulzinho aqui é o Rio Pinheiros, né? Aliás, né, aqui do outro lado, né, na outra margem aqui do Rio Pinheiros, está a cidade do Estado, né? Onde nós estaríamos, né, presencialmente, na FEFERESH, no Departamento de Geografia, no meu caso, né? E aí, essa informação é dada pela imagem de satélite. Então, você não está preocupado, né, em descobrir, lógico, depois até pode fazer outras pesquisas, mas o importante é ter essa visão. Então, você não sabe o que é particular, o que é público, o que é unidade de conservação, o que é parque, praça, né, públicos. Então, você tem essa visão, né, geral da vegetação, que pode estar no quintal, pode estar no jardim, numa casa, enfim. E aí, nessa pesquisa, né, ela quantificou, mostrando, né, que no setor sul, né, aí não é índice de área verde, hein, cobertura vegetal. Então, que está, né, visto de cima para baixo. Então, nem sabe se embaixo da copa da árvore tem, né, só um buraquinho para sair o tronco ou se está tudo impermeabilizado, né? Então, é um índice importante, mas ele não dá todas as informações ecológicas para você entender a vegetação urbana. Mas é importante também. E aí ela, né, setorizou aqui quase 25%, né, de cobertura vegetal, que a gente visualmente, né, vê que tem mais, né, no trecho sul do bairro, no centro 4% e aqui, né, 12%. Então, né, toda essa área aqui, né, tem um déficit, né, tem um autor chamado Ock, que diz, né, que abaixo de 5% de cobertura vegetal, a gente pode chamar essa área de deserto florístico, né? O florístico aí vem de flora, né? Então é uma área sem vegetação. Então, né, essa área central aí, ela pode ser, né, classificada como deserto florístico, né? Então esse é um outro jeito da gente ver a vegetação na cidade. E aí chegamos aí na questão aí da arborização urbana, né? Quando a gente fala de arborização urbana, a gente pensa em árvores no urbano, né? Então, lógico, nas praças, né, nas áreas verdes urbanas e nos parques, a gente tem árvores também. Mas a arborização urbana também pode se referir a esse que a gente chama de verde acompanhamento viário. Não sei se tem alguém dessa cidade aqui, alguém já reconheceu que cidade é essa aí? De vez em quando eu pego algumas para sair de São Paulo, né? Alguém reconheceu? Brasília? Isso, Rafael. Paga o café, então. Você é de Brasília ou não? Ah, legal. Beleza. Faz o carioca aí. Legal. Ah, de Goiânia. Bacana. É, pertinho, né? Eu conheço Goiânia também. Eu sou bem menos viajado que o seu Conte, né? Mas eu já viajei algumas vezes para congresso, né? Aí já fui também aí em Goiânia, congresso. Lá, né, em Goiânia. Você está no Rio. Então, exatamente. Aí, né, uma foto, né, uma fotografia aérea não técnica, né, não de cima para baixo, né, então tem um ângulo, e a gente vê aqui, né, um trecho, né, do plano piloto aqui de Brasília, capital, né, nossa capital, e aí tem, né, o projeto, né, do urbanismo, que é super quadra e tal, e as grandes avenidas com essa arborização. Então, essa até, né, a gente tem esse planejamento, né, digamos assim, né, uma fartura aqui de canteiro central, né, que até dá para jogar uma bolinha aqui, aí com, né, bastante vegetação e tudo, né, mas não é, né, geralmente o que a gente encontra, né, mas é considerado, né, todo esse verde de acompanhamento viário, o Ixim, né, é verde de acompanhamento viário, né. Aí sim, essas áreas, né, que são que aí a gente não tem, né, o fluxo, né, de trânsito e só de pessoas, aí sim a gente pode, né, classificar como uma área verde urbana. Então, mas que infelizmente, né, muitas vezes, para melhorar, né, o índice, lá, os metros quadrados por habitante de área verde, acabam incorporando a arborização urbana. Mas ela é muito importante porque ela pode fazer o que a gente chama, né, ela tem um potencial que a gente chama de conexão biológica ou ecológica. Por quê? Porque ela serve, né, de corredor ecológico, né, também, é dado esse nome, dentro do urbano, para fazer a conexão. Então, né, por exemplo, um passarinho, né, uma ave que está vivendo por aqui, né,
Então, se ela, né, quiser passar, né, explorar outras áreas aqui, por exemplo, né, ela vai ter um trajeto aqui, né, arborizado, e pulando e voando, ficando segura, né, se escondendo contra predador, por exemplo, né, um gavião, para chegar do outro lado de uma forma, né, mais segura. Então, isso permite, né, então, não quer dizer que a arborização não é importante, ela é importantíssima também, como a cobertura vegetal, mas ela deixa aquém, né, do que as áreas verdes têm de importância no cumprimento, né, muito bom daquelas funções ecológica, estética, né, e social, do lazer e recreação. Não sei se agora ficou claro para você, Carolina. Esclareci aí? Ficou sim, professor. Obrigada. Beleza. E aqui voltei a pegar um exemplo de São Paulo. Aí, aqui até eu sou fotógrafo amador, já fui mais, né, fotógrafo amador. Depois eu aprendi até a revelar em preto e branco. Muita gente nem sabe, né, que antes do digital, né, tinha o analógico, né? Mas, enfim. E aí, era uma expedição fotográfica, e aí tinha uma cestinha dos bombeiros lá no evento, né? Aí deixaram de subir, que aí levantava, assim. E aí eu tirei essa foto aqui da Avenida Duque de Caxias, né, no centro de São Paulo, ali. Aqui, virando aqui, já está o viaduto Santa Efigênia, né, que pro fundo era o Vale do Anhangabaú, que é o nome do curso d'água. Né? E aí a gente vê aqui, né, não sei se vocês conseguem enxergar, né, não é um canteiro como lá o de Brasília, né, tem um pouco de vegetação, né, rasteira, e aqui os troncos das árvores. Né? Mas é outra característica, né, que a gente vai ver muito do desenho urbano de muitas cidades, né? Como eu brinquei agora há pouco, né, da sombra das árvores, né? Então vocês, né, podem perceber, né, que as calçadas estão aqui nas laterais, não estão no centro, né? Então onde tem sombra, onde está mais agradável de andar, onde a gente não pode andar, né? Então, né, falta muitas vezes, e aí, por uma série de razões, né? Então, enfim, tem, né, que hoje, né, se pensar melhor na questão da arborização. E ela é tão importante, né, que peguei como exemplo São Paulo, mas tem várias, né, iniciativas, né, em vários municípios, estados pelo Brasil afora, de que cada município, né, faça o seu plano de arborização, porque a Carolina tinha escrito lá, né. Aqui tem dois links aqui, de duas edições, né, da Prefeitura de São Paulo. E aí trata exatamente disso, né, das orientações técnicas, de quais são as espécies, quais os locais, né, as espécies indicadas, recomendadas, aquelas que não são recomendadas, os locais adequados, enfim, né, tem todas as informações, né, a respeito disso. Né. E o urbano, né, como eu falei lá, é muito amistoso, né, e provoca, né, uma característica, uma flora urbana que se caracteriza por uma grande homogeneidade, né? Voltando à foto aqui, não é porque é a minha foto, mas é porque mostra, né, essa grande homogeneidade, né? Ou seja, tem uma baixa diversidade de espécies que são usadas na arborização urbana. Porque aí se acha uma espécie que cresce bem, é resistente à poluição, né, se adapta àquela questão de clima, e é fácil de produzir uma muda, e aí acham que então a espécie é aquela única que deve ser plantada. E é ruim porque essa homogeneidade ela restringe a fauna associada. Inclusive essa espécie ela é nativa da Mata Atlântica, é a Cibipiruna, em tupi eu não sei o que quer dizer, preciso pesquisar. E o nome científico é Cisalpinia pluviosa, né? E aqui tem, né, diferença, como a gente tem diferença na nossa espécie, né, Homo sapiens sapiens, né? Toda espécie de ser vivo tem variabilidade genética intraespecífica, né? Infelizmente a pandemia, né, tem ressaltado isso, né? Quando fala das tais mutações, né, as variantes. Agora tomem cuidado que a Delta aí tá querendo, né, tomar conta, né? E então existe essa variabilidade genética intraespecífica. Então esse indivíduo aqui, né, já está florescido, né? Já floresceu. Algumas árvores ainda não. E todas aqui, a grande parte delas são da mesma espécie,
Então tem uma grande homogeneidade. E por que isso é ruim? Porque na Mata Atlântica, a sibipiruna está lá com, né, tem mais de 9.000 espécies da Mata Atlântica, de árvores, né? Só estou falando de árvores. E então tem uma grande diversidade. Só que tendo só sibipiruna, a sibipiruna, uma árvore muito bonita, flor muito bonita, dá uma sombra, né? Uma árvore frondosa, uma sombra bem legal, resistente à poluição, isso tudo que eu falei. Só que ela dá um fruto seco, né? Então, né, para quem já andou por São Paulo, com certeza já uma vez já pisou, né? Na parte do fruto que faz, né, que é um fruto seco, que inclusive ele abre, né? Quando ele fica muito seco, ele abre, as sementes, né, são dispersas mecanicamente, e aí o fruto, né, cai. Então, o que acontece? Né? O fruto seco, ele tem, né, uma diminuição, né, da associação principalmente de avifauna, né, de outros insetos, enfim. Então, né, só tem fruto seco aí, depois que a floresta frutifica, e isso, né, vai dificultar uma diversidade também, né, biológica, uma biodiversidade de fauna associada. Muitas das espécies, né, são exóticas. Por quê? Porque é uma paisagem construída pela sociedade. Então, essa paisagem ela leva valores, né, culturais. Então, as pessoas acabam, né, escolhendo algumas espécies que, pelo significado, pelo senso estético daquela sociedade, fica bonita, né, aquela espécie na cidade, né, compondo a vegetação. E muitas vezes acaba tendo essa questão, né, também cultural, né, que é aquela brincadeira, né, a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Então acha que e que veio, né, desse modo de ocupação, né, do Brasil pela cultura europeia, né? Então, quando, né, uma pessoa que tinha posses queria fazer um jardim na sua casa, ela não ia pegar uma linda bromélia da Mata Atlântica, ela não ia pegar uma linda orquídea da Mata Atlântica, uma linda palmeira, uma linda arácea, enfim, né? Lindas plantas, né, ornamentais que a gente tem na Mata Atlântica e pôr no seu jardim. Por quê? Porque qualquer um podia ir lá na Mata Atlântica, pegar e pôr no seu jardim, né? Porque estava, né, fácil, a Mata Atlântica estava ali perto. Né? Então, para o status, era legal ter uma roseira, né? Ter uma gardênia, ter, né, plantas que vinham de fora, certo? Então, mostrava que tinha, né, poder econômico e até hoje, né, a gente tem um pouco isso arraigado, né, no paisagismo, a gente tem modas, né? Enfim, e isso eu vou falar mais amanhã, né, essa questão da biodiversidade. Então, a introdução dessas espécies exóticas, né, vem muito também desse valor cultural, certo? Grande escassez de epífitas. O que é epífita? Né? Parece um palavrão. Né? Acabei de falar de orquídea de bromélia. Né? Muitas espécies de orquídeas de bromélia são epífitas. O que quer dizer epífita? Epífita é uma planta que cresce em cima da outra. Né? Epi lembra de epiderme. Né? Então, a pele está por fora. E fita lembra de planta. Planta que está por fora. Então, as epífitas, elas não são parasitas. Né? Muita gente confunde. Por quê? Porque as raízes dela, as raízes não são introjetadas na planta, né? Que ela está em cima daquela planta. Elas estão só, né, fixando e apoiando. Não tem nenhuma, né, introjeção lá, não tem nenhum canudinho lá que ela está, né, sugando nutrientes. Tem plantas que são assim, que a gente chama de parasitas. Aí são parasitas mesmo, que tem. Mas no caso, né, do que eu estou falando, as epífitas. E no meio urbano, a gente tem muita poluição, tem, né, falta de microclima, de umidade relativa elevada do ar. Então, as epífitas gostam muito, né, de sombra, de umidade relativa do ar. Então, tem poucas, né, epífitas, elas acabam sendo até bioindicadores. Então, áreas de uma determinada cidade que tem muitas epífitas, estão crescendo nos troncos das árvores, mas não são parasitas, né, como bromélias, orquídeas, samambaias, né, pteridófitas, tem até algumas cactáceas, gesneriáceas, aráceas, né, de várias plantas de várias famílias. Então, quanto mais diversidade e quantidade de plantas epífitas, pode ser um indicador de maior qualidade ambiental. Né? Então, mas, no geral, a gente tem, né, essa escassez. E, por último, né, uma característica é a presença de plantas ruderais, né, no ambiente urbano. O que são plantas ruderais? Né? Lembra de rústico, né?
rude, né? São plantas, nossas plantas não são assim, né? Eu estou fazendo analogia com os nomes, né? Aliás, não vamos, né, sempre dar qualidades a animais e plantas que são nossas, né? Que são humanas. Aliás, geralmente a gente fala isso com defeitos, né? Aliás, né, até ofende animais, né? Ah, aquela pessoa é uma anta. O que a anta tem a ver com isso, né? Sujo que nem um porco, né? E por aí vai. Porco, porque eu estou em Piracicaba, desculpa. Desculpa não, porque eu não ligo, né? Mas quando o pessoal estranha, né? Mas eu não tenho problema com isso, não. Então, as plantas ruderais são aquelas plantas que são rudes, ou seja, são rústicas, elas são pouco exigentes. Então, elas aguentam essas condições mais inóspitas do ambiente urbano. Muita insolação, pouco sol disponível, pouca água disponível, temperatura elevada. Então, elas nascem, né, nos terrenos baldios, nas trilhas de pavimentos, né, e são sempre veigas, pedra do mato, caruru, muitas gramíneas, mamona, muitas espécies de figueira, né? Lembra aquela planta lá no primeiro slide do primeiro dia, que estava crescendo em cima de um poste, né? Então, muitas figueiras, elas têm o hábito inicial, né, juvenil, do seu ciclo de vida, no formato de epífita. Então, essas são as características aí da flora, né? Homogeneidade elevada, né? Grande presença de exóticas, né? Grande escassez de epífitas e a presença dessas plantas ruderais, né? E um exemplo da baixa homogeneidade, né? Dois exemplos, na verdade. Um estudo que foi feito em 2006, se não me engano, não vou lembrar direito, num estudo de 3 bairros, num município, né, do interior do estado de São Paulo, chamado Rio Claro. E aí, né, nesse estudo, né, mais da metade das árvores, né, aliás, esse slide é de fruto do trabalho, né, e até a Cibipiruna já mudou de nome, né, é Cisalpinia pluviosa, e não mais Peltophoróides, no nome científico, né, o nome comum é Cibipiruna. Mais da metade de todas as árvores que foram, né, pesquisadas lá, eram da mesma espécie, né? E 5 espécies, elas compõem-se 80% de todas as árvores, né? Aí eu pus aqui, porque há um link desse livro, chamado Paisagens Geográficas, um tributo a Felisberto Cavalheiro. E tem um capítulo lá que dá esse exemplo, e um capítulo de autoria do professor Felisberto Cavalheiro, que fala dessa questão da urbanização e o meio ambiente. E outro exemplo da arborização urbana assim, homogênea, né, isso só de arborização urbana, das árvores das ruas, né, não de praça. É um feito num bairro perto da cidade universitária, na outra margem lá do distrito de Pinheiros, né, da cidade universitária lá do Butantã. E uma tese, né, de uma aluna lá da geografia, que fez esse levantamento, né. Então, 34% da mesma espécie lá de Rio Claro, né. Então, vocês, né, percebam que isso acaba sendo padronizado, aí a planta descoberta que ela é legal para a arborização, todo mundo entra na vibe, né, entra na moda e acaba pensando nessas outras questões que a gente está pensando aí junto, né. Então, que também aí nessa época chamada Peltophoróides, né, a Cisalpinia pluviosa, a Cibipiruna, 34% de todas as árvores, né, e aí tem um link aqui, quem quiser ler, né, o trabalho. Bom, e aí, né, depois eu vou deixar para vocês olharem aqui os detalhamentos, né, das funções aí das áreas verdes urbanas como reguladoras de elementos, né, do ambiente urbano, né, uma interação com o clima, com o solo, nas relações sociais, certo? E no plano estético. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Aconteceu, estava um gole d'água. Eu esqueci de tomar água. E aí eu vejo o reloginho ali. Tranquilo. Pois não, Gabriel? Não, professor, tá bem tranquilo, bem. Ah, beleza. Tá certo, obrigado. Ah, desculpa que agora que eu estou lendo aqui. Isso, o Lucas falou da questão da calçada, gestão pública. Puxa, que chato isso, hein? Aí, Carolina. E o que mais aqui? Ah, Bárbara, não entendi por que a diferença temporal na floração entre as mesmas espécies. Então, existe essa questão da variabilidade genética interespecífica, né? Então, eu lembro que agora há pouco falei da Lago Nacional da Conceição, minha mãe e eu,
minha mãe e meu irmão, né, éramos levados pela minha mãe. Então, eu tenho irmão, certo? E, nesse caso, né, que eu vou dar o exemplo do meu irmão e de mim, nós somos, né, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que, né, frutos, né, de fecundações diferentes, né? Então, o gameta masculino e o gameta feminino, né, fornecidos para a criação, né, biológica do meu irmão, eram uns, e quando eu fui criado, eram outros. Né? Então, carregam cargas genéticas do mesmo pai, da mesma mãe, mas diferentes. E somos próximos, né, geneticamente, porque somos do mesmo pai e da mesma mãe, mas diferentes. Em termos, né, fenotípicos, que a gente chama, né, o jeitão da pessoa, né, e da parte genética também. Né? Então, fenogenotipicamente diferentes. E isso acontece com todos os seres vivos, né? Principalmente, obviamente, aqueles que estão oriundos da reprodução sexuada, né, que a gente chama troca, né, dos gametas. E isso faz com que haja essa variabilidade genética intraespecífica. Né? Então, só dou exemplo aqui do meu irmão e de mim, mas pensa, né, nos bilhões de pessoas que tem no mundo. Pensa, né, nos milhares, né, ou bilhões de indivíduos que tem de cada espécie, dependendo, né, se a espécie é muito abundante ou não. Então, para cada espécie existe isso. Então, aquela silipinona que já floresceu, ela chegou, né, naquele estímulo que ela, nesse estímulo floresceu. E as outras, não, ainda precisa chover um pouco mais, não, precisa ter um pouco mais de luz, né, horas de luz por dia, não, precisa ter um pouco uma temperatura mais alta, entendeu? Então, são todas a mesma espécie, mas toda espécie tem uma variabilidade genética intraespecífica. Só para terminar esse assunto, eu participei uma vez de uma banca de mestrado, lá no Rio Grande do Sul, e que era sobre a questão de atropelamento de fauna nativa, uma estrada, certo? E aí fazia um levantamento e chegava à conclusão que, para algumas espécies, né, a densidade populacional por atropelamento estava sendo muito ruim, porque eram muitos animais daquela espécie, né? Mas aí eu alertei, né, esqueci o nome dela, falei, né, sou ruim de nome, mas a mestra, né, que era mestrado, então ela foi aprovada, né? Mas eu só alertei que ela precisava também ter feito uma observação importante, porque não era só a questão quantitativa. Por exemplo, né, do preá morreram só, né, no período que ela estudou, 10 animais, né? Então, para a densidade populacional, que tem, não é significativo, não vai ter problema. Mas eu falei para ela, não, mas uma morte desse animal por causa artificial, por atropelamento, né? Porque o bicho não é o culpado de ser atropelado, porque, né, a estrada foi feita lá depois que ele existia lá, né? Então, é outra questão. Então, é uma morte artificial. Então, qualquer morte artificial, ela pode ser prejudicial na variabilidade genética intraespecífica. Márcio, está muito exagerado aí, porque é um indivíduo só. Mas o que a gente sabe dessa carga genética que foi perdida? Não vai mais deixar descendentes, não vai participar de gerações nessa carga genética daquela população. Pode ser que no futuro dê ruim. Então, né, tem essa questão que eu alertei. Então, né, todo indivíduo vai ter essa variabilidade genética específica. Desculpa que eu me animo, aí eu lembro os exemplos. Acho que ficou claro? Bárbara, beleza? Então tá. Então bora lá. E a outra forma, né, que a gente tem, só acelerar aqui para chegar na fauna, que eu estou na flora. A gente tem um tipo, né, de vegetação que depois começou a surgir, né, nas décadas de 70, aí, mais ou menos, né, que é justamente por um avanço, né, tecnológico, né, da construção civil, que é a possibilidade de existência em cima das construções. Lógico que isso não é novo, né? Aliás, né, uma das né, 7 maravilhas antigas, né, do mundo antigo, né, os jardins suspensos da Babilônia, né? Então, isso não é uma coisa nova, né, de você, né, ter jardins, ter plantas, né, sobre laje, né, embaixo você tem uma construção. Mas isso, né, começou a ganhar, né, corpo, né, e com o avanço, né, da tecnologia da construção e o barateamento, né? Por quê? Porque é uma vegetação que chama, né, teto ou telhado verde, né?
aí em inglês, né, que eu peguei esse livro para mostrar para vocês, tem até um livro, né, que fala sobre isso e outras tantas publicações, né? Então, é um jardim que está sobre uma laje. Embaixo tem, né, uma construção comercial, né, residencial, industrial, o que seja. Então, você tem uma obra de engenharia para que tenha uma impermeabilização, para que tenha, né, um sistema de drenagem, que vai chover, essa água pode acumular e vai ter que, né, escoar, né, drenar, que a gente chama. E também sistema de irrigação, quando não chove, de adubação, enfim, né? Então, isso, né, tem sido desenvolvido bastante, né? E aqui só um exemplo, né? Aqui também a letra... Quando eu faço a aula, não fica. Quando eu volto aqui, aparece isso, não sei. Depois eu vou ficar. Uma pesquisa que foi feita, né, só para correlacionar a questão do ciclo hidrológico com o telhado verde, né? Então, sem, né, o telhado, o teto verde, né, o escoamento, né, a maior parte da água vai embora, né, não tem praticamente infiltração e evaporação. Quando você tem a vegetação, você tem, né, fica um pouco mais de água, né, retida lá, e tem uma infiltração, porque você tem um substrato, né, no solo, e a evaporação maior, evapotranspiração, porque tem vegetação. Então tem todo um ganho, né, ecológico, né, com o ciclo hidrológico. Aí exemplos, né, também na cidade de Berlim, da década de 90, né, para mostrar para vocês que não é algo novo, né, que ocorre no mundo. Aí o exemplo, né, de uma adaptação de uma construção, né, mais antiga, mas que, óbvio, né, tem que ter um investimento, né, por causa dessa impermeabilização, né, desse sistema, mas que tem, né, um ganho ecológico muito importante. E isso, né, tem sido, né, adotado nos projetos, né, arquitetônicos, né, como esse edifício numa cidade no Japão, né, que a gente olhando assim parece que, né, é um morro e aí, né, construíram um prédio, né, em cima do morro, né, mas na verdade não, tudo isso é o prédio mesmo, né, e aqui até tem, né, dá para fazer até um passeio aqui, deve ser bom para um exercício, né, mas você pode passear, né, subir na escada e passear, né, no jardim, né. Então tem vários exemplos, né, disso feito no mundo, de desenhos, né, de construções usando o telhado ou teto verde. Peguei um exemplo que foi estudado, né, por uma tese ligada à área de clima, né, mas estudando essa questão da vegetação nos tetos verdes, né, e aí estudou, né, duas áreas, uma que é na sede da prefeitura do município de São Paulo, que fica ali no centro de São Paulo, que tem, né, eu já visitei aí já muitos anos atrás, esse jardim suspenso aí, né, esse telhado verde, e um na Avenida Paulista, no edifício Gazeta, que é mais recente, né? E aí tem uma reportagem que fala da defesa, né, dessa tese do... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do... Não estou achando aqui o... Humberto, tese do Humberto, que eu conheci esse rapaz aí, quando ele era aluno lá. E, né, projetos mais arrojados como esse, né, em Singapura, que tem, né, 3 edifícios, né, cuja cobertura, né, foi juntada aqui e formando, né, uma área de que a gente chama, né, espaço livre de construção, né, tem uma área de lazer, lógico, tem que pagar, tem uma piscina suspensa aqui, vegetação, né, chamada Sky Park. Tem, né, projetos que os urbanistas chamam, né, de requalificação, né, readequação urbanística, aí pelo mundo, né, eu peguei 2 exemplos, que é o Promenade Planté, que existe em Paris, né, tem até o site que pode, né, ver lá as informações, né, e ele junta, né, várias áreas, né, de tetos, né, e telhados aí, de várias edificações, e formando, né, um passeio, né, uma área que você pode, né, andar e caminhar, né, e também espaço de construção. Por quê? Porque é tudo sobre laje, né, não tem solo permeável. Tudo isso aqui embaixo tem construção, né, então isso tudo é sobre laje. Mas tem, né, a função de lazer e recreação, né, bicicleta, aqui alugando que ia correr, né. Para quem quer conhecer, porque também não conheço Paris, né, mas tem um filme também, não vou dar spoiler aqui, mas é uma série de 3 filmes que fala da vida amorosa desse casal, e o filme do meio se passa em Paris. E aí aqui, né, uma cena, né,
desse terceiro filme, eles passam, né, passeiam aqui pela promenade Plantina. Então aqui, ó, um banco, né, pode sentar e ler um livro, tudo, mas isso, né, tá tudo sobre, né, construções. E um outro exemplo é na cidade de Nova York, que também não conheço, mas que, né, inclusive, até tem um projeto no elevado lá, João Goulart, né, em São Paulo, de fazer um projeto como esse, né? Ele é até fechado, né, por trânsito no final de semana para a área de recreação, mas não tem vegetação, depois vira pista de novo. Mas é de fazer isso, né? Então, em Nova York tem esse The High Line, que é, né, esse jardim também, né, suspenso, né, e que tem essa possibilidade, né? E também, né, obras públicas com uma passarela que tem lá perto da USP também, né, do Butantã, na frente do Shopping Eldorado ali, e que né, tem os telhados aqui, né, com vegetação. Eu até peguei exemplos assim, né, como esse aí de um ônibus, né, de turismo na cidade de Barcelona, que também, né, o teto do ônibus, né, tem plantas, né, e aí foi feito um estudo, né, de microclima do ônibus, né, e aí eles têm, né, uma economia de combustível, porque as plantas elas aquecem, né, menos o ônibus, e aí o ônibus precisa gastar menos combustível para acionar o ar-condicionado. E outra forma de ter vegetação é que a gente chama de, né, a gente falou do telhado ou teto, e a gente pode falar de muro ou parede, né? Também na área pública, também na área particular, né? Vários projetos, também existe necessidade de investimento, né? Porque tem a parede, né? Então tem que ter uma impermeabilização e tem que ter um sistema de irrigação, um sistema de drenagem, um sistema de adubação, né? Infelizmente, o ex-prefeito, atual governador, fez um projeto parecido, né, em São Paulo, mas com uma empresa, depois a empresa não renovou o projeto e deu nisso, né, morreram as plantas todas. Enfim. E aí, só para, né, comentar dessa questão da economia, como eu falei do ônibus lá de turismo, né, esse projeto, né, em Santiago do Chile, usa uma planta, né, que a gente chama de trepadeira, né, então tem uma estrutura aqui, né, um investimento, uma estrutura de metal para ela vai crescendo aqui. Aí você, né, aqui tem a jardineira, né, o espaço para ela crescer e tal, né. E é uma espécie que a gente chama de caducifólia, ou seja, no verão, né, e na primavera ela está com folhas. E a fachada o restante da fachada do prédio é de vidro. Então, no verão, as plantas protegem essa fachada e evitam que ela esquente muito, e aí tem economia no ar-condicionado. E no Chile, né, faz frio, precisa de aquecedor, né? Então, no inverno, ao contrário, é uma espécie, né, que perde as folhas, né, todas no inverno, então ficam só os ramos, tá vendo? Aí o sol bate na fachada, a fachada esquenta, e aí eles precisam gastar menos energia para o aquecimento do prédio. Então, além, né, do ganho, né, ecológico, aí, porque tem mais vegetação, né, tem um ganho, né, estético, um ganho energético. E também um ganho ecológico, porque muitos desses prédios, né, acabam tendo uma questão de algumas árvores baterem, né, e esses ramos, né, e as folhas protegem, né, essa fauna. E outros, né, projetos como esse chamado, né, Floresta, o Bosque Vertical, que tem na cidade de Milão, na Itália, que tem, né, vários terraços, né, a construção, nesses terraços, né, a vegetação, e aliás não é um só, são dois, né, edifícios, um do lado do outro, que tem essa vegetação. E até uma instalação artística aí, né, fizeram um carro abandonado aí na Alemanha, né, plantando aí umas plantinhas. Uma outra forma da gente ter vegetação, que é um projeto, né, um entendimento mais recente ainda, é que para aliar essa questão, né, do ciclo hidrológico com a questão da vegetação, né, para evitar que o excesso de chuva provoque inundação. Então você tem uma área que é permeável e que ela tem um arranjo, né, de desenho que ela vai acumular um pouco de água, para que, logicamente, essa água uma hora vai chegar, né, no sistema de drenagem da cidade, mas vai com uma menor, né, velocidade, ou seja, um volume menor, vai chegar ao mesmo tempo nesse sistema de drenagem. Então, são chamados, né, jardins de chuva, né? Então, também existe, né, a cidade necessita um investimento
né? E também as plantas, né, que são escolhidas para compor, né, essa vegetação dos jardins de chuva, elas devem ser, né, adaptadas, porque pode ser que no período do ano, se chove muito, em algum espaço, né, de tempo, essas plantas vão ficar um pouco, né, inundadas, né, no solo mais encharcado. Né? Então, pode ter, né, soluções domésticas, soluções nas calçadas, né? Então, para auxiliar nessa drenagem, né, das chuvas. Né? A gente sempre confunde também duas palavras que são muito parecidas. Né? Pluvial e fluvial. Né? Pluvial é da chuva, né? Fluvial do rio. Né? Lembra de fluxo do rio, né? Rio que corre. Então, fluvial é coisa de rio. Né? Pluvial, né? Do pluviômetro, que é o aparelho que mede a quantidade de chuva. Né? Então, a drenagem, né? Urbana aqui pluvial, né? Vai ser beneficiada. Né? Tem um exemplo, né, de um artigo científico, né? Que foi feito aí na Malásia, né, um estudo lá, sobre essa questão, né, do uso dos jardins de chuva para, né, auxiliar no controle, né, desse excesso de água nas tormentas, né, de tempestades, né, com elevado índice pluviométrico. Né. E aqui em São Paulo, né, algumas iniciativas já têm sido feitas rotatórias, né, para como jardins de chuva, né, e também canteiros centrais de algumas avenidas. Né? Então, é isso. Eu vou deixar para falar da fauna urbana amanhã, porque eu vou começar a ficar frito, já são quase 10 minutos para terminar a aula, então eu vou ficar frito e vou parar aqui a nossa... Aí eu começo amanhã falando da fauna urbana. Vou parar aqui o nosso compartilhamento, vou parar de gravar, e antes de parar de gravar, eu peço, relembro a todas e a todos, quem não escreveu boa noite aí no chat, escreva para a gente registrar a presença, tá bom? Se alguém que ainda não escreveu, obrigado, Naira, Roberto, Márcio, por favor, quem não escreveu ainda boa noite, escreva aí. Então, eu vou parar a gravação. E aí fico à disposição para perguntas, comentários, dúvidas.